Você participa da ceia do Senhor? Por que você come do pão e bebe do cálice? Você sabe qual é o real significado da Santa Ceia? O que é transubstanciação, consubstanciação, presença simbólica? Vamos aprender hoje na nossa escola de discípulos. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo é novamente um motivo de grande alegria e uma honra termos a oportunidade de darmos continuidade ao nosso estudo, à nossa escola de discípulos. Hoje nós iniciamos o último tema do nosso quarto módulo, que se refere às doutrinas bíblicas das ordenanças. Nós estudamos na semana passada e concluímos o estudo do batismo e hoje, com a graça de Deus, daremos início ao estudo da Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. A nossa proposta é, de modo semelhante ao que fizemos no estudo do batismo, dividir essa lição em duas partes. Responderemos algumas perguntas hoje, de caráter mais doutrinário, e na semana que vem, se Deus permitir, concluiremos o nosso estudo, vendo algumas outras questões de caráter mais prático, tá bom? Então eu peço que você ore juntamente comigo e que expressemos assim a nossa dependência do Senhor, pedindo que Ele nos oriente em mais esse estudo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer. E é por isso, ó Deus, que expressamos a nossa dependência, a nossa total dependência do Senhor. Pedimos a Tua iluminação, a Tua direção. A graça que o Senhor me conceda para expor de modo claro esse assunto e a iluminação na mente dos nossos irmãos, para que o Senhor os capacite a entender a importância e a beleza que é revelada por meio da ceia do Senhor. Nos assiste nesse estudo, Pai. Nos conduz em tudo para a Tua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos juntos, vamos dar início ao nosso estudo. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 23. 1 Coríntios 11, 23, diz assim a palavra de Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém, meus irmãos? Esse texto que lemos é o texto que Paulo trata especificamente da ceia do Senhor. Essa ordenança que foi instituída por Jesus. Vemos, por exemplo, no texto de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26, o próprio Senhor instituiu essa ordenança quando da sua última refeição em celebração da Páscoa com seus discípulos, mas é nesse texto de 1 Coríntios que vemos a sistematização
da ceia do Senhor, aqui por meio das palavras inspiradas do apóstolo Paulo. Você pode acompanhar no nosso slide que a proposta para o nosso estudo da ceia do Senhor é respondermos 10 perguntas sobre a ceia. O que é a ceia? Qual é o significado da ceia? Quais são os seus benefícios? Como Cristo está presente? Quem deve participar? Quem deve ministrar a ceia? Com que frequência deve ser ministrada? Quais são os elementos da ceia? O que significa comer e beber indignamente? E será que devemos deixar de participar da ceia em algum momento? Nossa proposta, a fim de abordarmos de forma mais geral possível o assunto, essa segunda ordenança bíblica, é respondermos essas 10 perguntas. E o nosso intuito é, na aula de hoje, respondermos as 4 primeiras, talvez nos demande um tempo maior, e as perguntas que nos faltarem, nós responderemos na semana que vem, se Deus assim permitir. Amém? Então vamos para a nossa primeira pergunta, na verdade uma definição. O que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? A Santa Ceia é um rito simbólico ordenado por Jesus que deve ser observado por toda a vida de um cristão como sinal de comunhão contínua da morte e ressurreição com Cristo, através da qual se sustenta e se aperfeiçoa a vida começada na regeneração. A partir dessa definição, a gente já consegue traçar alguns sentidos e significados muito importantes. Em primeiro lugar, assim como vimos na semana passada sobre o batismo, a ceia do Senhor é um rito simbólico ordenado por Jesus. E o que isso significa? É um rito porque é uma cerimônia religiosa. Ele é simbólico porque é uma cerimônia visível de uma realidade invisível. Ele simboliza, o rito da ceia do Senhor simboliza uma realidade invisível e que foi ordenado por Jesus. Ou seja, é a nossa segunda ordenança. Foi ordenado por Jesus para ser observado por sua igreja de forma perpétua em todos os tempos e em todos os lugares. E esse rito deve ser observado por toda a vida de um cristão, segundo a nossa definição. Nós vemos que o batismo, como um sinal de ingresso do cristão no povo de Deus, deve ser observado somente uma vez e ele não é repetido. Mas aqui já diferenciamos o batismo da ceia. Por outro lado, a ceia do Senhor é esse rito simbólico que deve ser ordenado, que deve ser observado por toda a vida do cristão e que tem um sinal específico, que é a comunhão contínua da morte e ressurreição com Cristo. Como veremos, o principal significado da ceia do Senhor é a comunhão do cristão e a sua participação e integração na morte e na ressurreição de Jesus, através da qual se sustenta e se aperfeiçoa a vida começada na regeneração. É um rito que deve ser observado por toda a vida do cristão, por meio do qual essa vida que se começou na regeneração é sustentada, é aperfeiçoada. O crente, a cada vez que chega para participar da ceia do Senhor, ele se identifica com a morte e ressurreição de Jesus e se beneficia do próprio rito observado. A nossa segunda pergunta: qual o significado da ceia do Senhor? Ou quais são os significados que podemos aprender a partir da participação do cristão da ceia do Senhor? Por vezes, por se tratar desse rito que observamos repetidamente ao longo da nossa vida, nós muitas vezes podemos fazer e assim tomar parte da ceia do Senhor sem atentarmos para o verdadeiro significado daquilo que fazemos. Entramos no automático e por vezes perdemos de observar toda a beleza que é simbolizada por meio do ritual da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, a ceia simboliza ou significa a morte de Cristo. Quando partido, o pão simboliza o partir do corpo de Cristo. E quando derramado, ou seja, bebido, o cálice simboliza o derramado sangue de Cristo em nosso favor. Como dissemos, o principal significado da ceia do Senhor é apontar ou simbolizar a morte do nosso Senhor Jesus. O pão simboliza
quando partido, que o corpo de Cristo foi moído, e o sangue, quando derramado, ou seja, quando bebido, simboliza o sangue que foi derramado por ocasião da sua crucificação. O primeiro significado que temos, o apontamento da morte do nosso Senhor Jesus. O segundo significado que podemos apontar é que participar da ceia significa participar dos benefícios que a morte de Cristo traz em favor da igreja. Ao participar da ceia, cada um de nós está declarando: estou tomando os benefícios da morte de Cristo para mim mesmo. Significado glorioso é esse, irmãos. Quando nos reunimos para participar da ceia, ao contemplar e simbolizar a morte, o corpo de Cristo partido e o seu sangue vertido, e ao participar desse simbolismo, estamos dizendo que tomamos posse, que participamos desse benefício que nos advém pela morte de Cristo. Estamos nos identificando na morte, no sacrifício de Jesus, em sua ressurreição, e tomando em nosso favor os benefícios que essa morte de Cristo trouxe para o seu povo. O perdão de pecados, a purificação, a expiação da nossa culpa diante de Deus. Em terceiro lugar, a ceia também implica num alimento espiritual. E aí você pode acompanhar também pelo nosso slide. O pão e o vinho representam o fato de que há alimento e refrigério espirituais que Cristo está concedendo à nossa alma. Assim como nos alimentamos e nos nutrimos fisicamente por meio dos alimentos em si, ao participar da ceia, estamos nos alimentando espiritualmente desses benefícios que Cristo tem a nos oferecer. Voltamos e participamos e tomamos desses benefícios e somos por eles alimentados espiritualmente. Nesse sentido, o próprio Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Um quarto significado, ou uma quarta implicação e demonstração da ceia do Senhor é a unidade dos cristãos. Quando os cristãos participam juntos da ceia do Senhor, dão um sinal nítido de unidade de uns para com os outros. É aquilo que é simbolizado na união da igreja, quando toda a igreja junta, se assenta para participar da ceia, para repartir o pão, para repartir o cálice, simbolizando que todos somos somos membros de um só corpo e participamos de um só pão. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um só pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão, que é Jesus. A igreja se reúne e demonstra a sua unidade, a unidade de sua fé, a unidade do seu propósito, a unidade do seu Senhor. Em quinto lugar, a ceia também demonstra ou significa uma festa de comemoração. A Santa Ceia possui uma natureza festiva. O abatimento e a tristeza são estranhos ao espírito da ceia do Senhor. Porque seu corpo foi moído, nós temos vida, e porque seu sangue foi vertido, nós fomos purificados. Assim como a Páscoa era uma celebração, era uma festa em comemoração à libertação do povo de Israel do Egito, assim a instituição da ceia do Senhor deve também ser e ter esse caráter, esse significado de festividade, de comemoração, porque ao nos reunirmos para relembrar ou para simbolizar a morte e ressurreição de Jesus, comemoramos por causa dos benefícios e nos alegramos por causa daquilo que essa morte significa para nós. Porque o corpo de Cristo foi moído, nós temos vida. Porque o seu sangue foi derramado em nosso lugar, nossos pecados foram purificados. Por isso, quando a igreja se reúne para celebrar a ceia, não deve assim o fazer com espírito de tristeza ou de abatimento, mas celebrar a ceia, participar da ceia deve ser motivo de júbilo, de grande alegria, porque nos lembramos da morte de Jesus, do seu sacrifício substitutivo e da nossa salvação, única e exclusivamente por causa do seu sacrifício. E por fim, irmãos, a ceia também significa uma proclamação. Quando nos reunimos
na ceia do Senhor, proclamamos, anunciamos ao mundo que Jesus Cristo de fato morreu e ressuscitou para a salvação de todo aquele que crê. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, no texto que lemos. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Testificamos nossa fé e proclamamos para os de fora que Cristo morreu para a salvação de todo aquele que toma parte do seu sacrifício. Amém? O nosso terceiro ponto, também aí nos nossos slides. Quais são os benefícios da ceia do Senhor? De que forma a igreja é edificada ou abençoada? Quais são os benefícios que ela ou os cristãos, de forma geral e individual, adquirem ao participar da ceia do Senhor? Em primeiro lugar, Cristo afirma seu amor por mim. O fato de que posso participar da ceia do Senhor é um lembrete vívido e um sinal visível e seguro de que Jesus Cristo me ama como indivíduo. Ao nos reunirmos, irmãos, como igreja e participarmos do pão e do vinho, podemos ser lembrados da verdade de que o Senhor Jesus nos aceita em sua mesa, de que de fato já somos aceitos por Ele, de que já temos comunhão com Ele, de que contemplamos a sua morte e ressurreição, nos identificamos na morte e ressurreição de Jesus e, como vimos, tomamos posse dos benefícios dessa morte vicária do nosso Senhor. E somos lembrados de que temos tudo isso porque Ele nos amou, porque Ele me ama enquanto indivíduo, enquanto pessoa, porque assim Ele me ama, Ele me aceita em sua mesa. Em segundo lugar, Cristo afirma também que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. Na ceia estou de fato comendo e bebendo no antegozo da mesa do grande banquete do Rei. Participar da ceia, irmãos, é um antegozo, é uma demonstração daquilo que vivenciaremos no futuro. É uma demonstração da glória que nos espera, que é participarmos da ceia das bodas do Cordeiro. E já podemos hoje mesmo, como no antegozo do céu, desfrutar dessa maravilhosa presença. Estarmos à mesa do Senhor, ceando com os nossos irmãos, ceando com Ele, desfrutando de uma demonstração desses maravilhosos momentos que teremos quando nosso Senhor nos tomar para si, quando Ele implementar o seu reino de forma definitiva. Em terceiro lugar, é também um benefício da ceia o fato de que demonstramos a nossa fé em Jesus. Ao participar da ceia, afirmamos nossa necessidade de Jesus e a verdade de que seu sacrifício é a causa exclusiva da nossa salvação. Ao nos achegarmos para a ceia do Senhor, estamos demonstrando a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança, que está somente no sacrifício de Jesus. E podemos então exercitar, saber a verdade de que não é por nossos méritos que temos comunhão com Deus, não é por nenhum dos nossos esforços, nem boas obras, nem qualquer tipo de meritocracia da igreja, mas afirmamos a nossa fé no sacrifício de Jesus. Olhamos para o seu corpo partido, olhamos para o seu sangue vertido, sabemos que é somente por causa do seu sacrifício que temos vida, que temos comunhão e acesso ao Pai. Mais uma observação. Entretanto, quanto à eficácia, devemos lembrar que não há nada de automático no próprio rito, na própria cerimônia da ceia do Senhor. Assim, o efeito e a aplicação dos benefícios na Santa Ceia depende e é proporcional à fé demonstrada pela pessoa e de sua reação ao que se apresenta no rito. Não há nada que se aplique de forma automática nem mística pelo simples fato de participarmos da ceia do Senhor, mas a bênção e o benefício da ceia depende e é condicionada à fé do cristão. Justamente tudo isso que falamos, a nossa identificação, ao nosso reconhecimento do sacrifício de Jesus, a nossa participação e comunhão com Cristo que morreu em nosso lugar.
Então, irmãos, o que percebemos é que a ceia é de fato um meio de graça, não um meio de graça salvífico, ou que possa causar salvação ou regeneração, mas é um meio de graça no sentido de ser um meio, uma cerimônia pela qual o Espírito Santo de Deus administra e derrama benefícios especiais, benefícios espirituais na vida de todo aquele que assim o faz, na vida do crente, na vida daquele que tem fé em Jesus, que toma parte, que comunga, que tem comunhão do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Amém? A nossa quarta pergunta: como Cristo está presente na ceia do Senhor? Diz o autor Millard Erickson que a ceia do Senhor é singular nesse sentido, porque ela é observada por todos os cristãos, mas é também motivo de divisão entre os diversos ramos do cristianismo. Basicamente, nós temos 4 posições que são defendidas quanto à presença de Jesus na ceia: a posição católica, a posição luterana, a posição zwingliana e a posição reformada. Vamos ver cada uma delas? Em primeiro lugar, a posição católica romana. O que é que diz o catolicismo quanto à ceia do Senhor, ou como a própria Igreja Católica, como a própria Igreja Católica se refere, quanto à Eucaristia? Em primeiro lugar, nós vemos que a Igreja Católica defende aquilo que em teologia chamamos de transubstanciação, a transubstanciação. Segundo a Igreja Católica, há uma transformação da substância dos elementos. Todos que participam da Eucaristia ingerem literalmente o corpo físico e o sangue de Cristo. O que é que isso significa? A Igreja Católica defende que no momento da ceia ou da Eucaristia, após a oração consagratória do sacerdote, do padre, quando ele levanta a hóstia, a Eucaristia, há uma transformação dos próprios elementos, da própria substância do pão e do vinho. De forma que naquele momento o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Assim, no momento da participação da Eucaristia, o fiel ingere literalmente o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Há uma mudança nos próprios elementos, uma transformação dos elementos. Os estudiosos vão dizer que a Igreja Católica, nesse sentido, seguiu alguns fundamentos da teoria ou das ideias de Aristóteles, que defendiam a mudança da essência. A essência do elemento é transformada, o pão vira o corpo de Cristo literal e o sangue vira o vinho vira o sangue de Cristo, mas que não acontece mudança nos acidentes, ou seja, o gosto do pão, o cheiro do pão, o gosto do vinho permanecem a mesma coisa. Muda-se a substância, mas não muda-se os acidentes. De modo para resumir, naquele momento, no momento da consagração, o pão vira o corpo literal de Cristo e o vinho vira o sangue literal de Cristo. Nosso próximo slide, para a Igreja Católica também, isso implica no ato sacrificial. Na missa, um sacrifício real é novamente oferecido por Cristo em favor dos adoradores. Para a Igreja Católica, a própria missa, a própria realização da missa é um sacrifício. Alguns chamam de um sacrifício incruento, ou seja, um sacrifício onde não há derramamento de sangue. Mas a Igreja Católica entende que a cada missa o sacrifício de Jesus é repetido. E de fato o que acontece é esse sacrifício simbolizado por meio da administração da Eucaristia. Um terceiro ponto de natureza da fé católica romana, ou da doutrina professada pela Igreja Católica, é o sacerdotalismo. Essa transubstanciação, como dissemos, ocorre se e quando o sacerdote oficialmente ordenado consagra a hóstia. Então, essa transubstanciação, essa transformação dos elementos do pão e do vinho no corpo literal e no sangue literal de Cristo ocorre se o sacerdote e quando o sacerdote consagra esses elementos, ou seja, somente o sacerdote oficialmente
oficialmente imposto ou reconhecido pela igreja, faz essa consagração. Questão curiosa é o fato da Igreja Católica não distribuir ou não permitir a participação dos leigos no vinho, né? Quem conhece a liturgia da Igreja Católica, o fiel comunga somente da hóstia, simbolizando o pão. Qual é a justificativa? É que na Idade Média acreditava-se ou passou-se a adotar isso pelo fato de que eles acreditavam que de fato o vinho se transformava em sangue e o problema era que não podia haver derramamento do sangue. À medida que fosse distribuídos, poderia haver o derramar do vinho que havia sido convertido de fato no sangue de Cristo e ali poderia ser de algum modo profanado o sangue de Jesus por ser distribuído aos leigos, aqueles que não eram da própria igreja, aqueles que não faziam parte do clero oficial. Então isso é de fato curioso, né? E como vimos, a ordem bíblica é para que todos participem dos elementos da ceia. Outro fato curioso é o próprio fato de que, segundo a doutrina católica, você não pode mastigar a hóstia, né? Você coloca na boca e deixa que ela se dissolva. O que é que isso significa? É porque eles entendem que de fato aquilo ali é o próprio corpo de Cristo. E você não poderia mastigar literalmente o corpo de Cristo, mas deveria permitir ou deixar que se dissolvesse, né? Mas como poderíamos então rebater, né? Ou como poderíamos responder a esses ensinamentos? Em primeiro lugar, a doutrina católica deixa de reconhecer o caráter simbólico das declarações de Jesus quando ele afirmou: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. O problema é que a Igreja Católica entende de forma literal as palavras de Jesus. Quando Jesus repartiu o pão e disse isto é o meu corpo, eles estão entendendo que aquilo ali de fato significava o corpo literal de Jesus, o próprio pedaço de pão ou o cálice de vinho. Mas eles deixam de reconhecer que se trata de uma afirmação de Jesus de sentido simbólico, né? Não no sentido literal. E ora, Jesus fez isso ou falou dessa maneira em vários outros textos das Escrituras. Por exemplo, João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. João diz, também em João 10, 9, Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Em João capítulo 6, versículo 41, eu sou o pão que desceu do céu. Em todos esses textos, Jesus não está falando de forma literal, ele está falando de forma simbólica, apontando uma realidade que simboliza outra. Em segundo lugar, quanto à posição sacrificial da missa e da própria Eucaristia, segundo a doutrina católica, ela deixa de reconhecer o ensino claro do Novo Testamento sobre a finalidade e completude do sacrifício de Cristo, feito de uma vez por todas por nossos pecados. Segundo o entendimento da Igreja Católica, a cada missa, o sacrifício de Jesus Cristo é repetido, esse sacrifício incruento, sem derramamento de sangue. Mas isso vai de encontro ou confronta ou está em desacordo com aquilo que a Bíblia fala, o próprio autor aos Hebreus fala. Capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para retirar os pecados de muitos. E também em Hebreus capítulo 10, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Nesse contexto de Hebreus, o autor está apontando a superioridade da nova aliança, a superioridade do sacrifício de Jesus. Enquanto no Antigo Testamento os sacerdotes deveriam, vezes após vezes, repetir os sacrifícios como forma de apaziguar ou de expiar o pecado do povo, o sacrifício de Cristo é superior, porque foi feito apenas uma vez, de uma única vez, de uma vez por todas, e foi então suficientemente aplicado à salvação do povo de Deus. Você ensinar que sacrifício precisa ser continuamente repetido é tirar a segurança do cristão. O cristão, por outro lado, pode ter a certeza de que não há mais sacrifícios a serem realizados, de que o seu Senhor já morreu por ele em seu lugar de uma vez por todas, de que o Cordeiro de Deus foi crucificado e foi morto e foi sacrificado no lugar do seu povo. Isso de uma vez por todas, de modo que não precisa de mais novos sacrifícios, mas podemos ter a segurança da nossa salvação.
Em terceiro lugar, quanto ao sacerdotalismo ensinado pela Igreja Católica, de que somente a figura do sacerdócio é que tem poderes, algum tipo de prerrogativas especiais, né? O Novo Testamento ensina que todos os crentes são sacerdotes e membros de um sacerdócio real, linguagem usada por Pedro. Assim, não devemos especificar certa classe de pessoas que têm os direitos de sacerdotes, como na antiga aliança, mas sim que todos os crentes compartilham do grande privilégio espiritual de aproximar-se de Deus. Essa foi a doutrina defendida, como vimos, na Reforma Protestante. Tá bom? Então essa foi a posição da Igreja Católica quanto à ceia do Senhor. A segunda posição, a posição luterana, como Lutero entendeu a presença de Cristo na ceia. Essa posição é conhecida como a consubstanciação. Se a Igreja Católica professava a transubstanciação, a tradição luterana professa a consubstanciação, muito embora Lutero não tenha utilizado esse termo e alguns dos seus seguidores não concordem com ele, mas na teologia é conhecida essa doutrina de Lutero como a consubstanciação. E o que é que isso significa? Lutero manteve a concepção católica de que o corpo e o sangue de Cristo estão fisicamente presentes nos elementos, mas negou a transubstanciação. Para ele, as moléculas não são transformadas em carne e sangue, mas o corpo e o sangue de Cristo estão presentes em, com e sob o pão e o vinho. Lutero entendeu, assim como a Igreja Católica, de forma literal as declarações de Jesus dizendo que esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Lutero entendeu que Cristo estava falando de forma literal, então a sua presença na ceia do Senhor ocorreria também de forma literal, no seu corpo e no seu sangue. Mas Lutero não defendeu a transubstanciação, ou seja, como vimos, de que no momento da ceia o pão seria transformado literalmente no corpo de Cristo e o vinho transformado literalmente no sangue de Jesus. Mas ele aplicou algo como se o corpo de Cristo estivesse junto com os elementos da ceia, ou misturado, ou como lemos, em, com e sob os elementos da ceia. É um pouco difícil de entender, mas uma imagem pode nos ajudar. Imagine uma esponja. Uma esponja é uma buchinha dessa que a gente usa para lavar prato, toda molhada de água. Quando você pega uma esponja toda molhada de água, você sabe que tem dois elementos ali, a própria esponja e a água. Eles não são a mesma coisa, mas estão de tal forma unidos em, com e sob. A água, nesse sentido, está em, com e sob a esponja. Estão entrelaçados, né? É mais ou menos essa ideia que Lutero defendia. O corpo de Cristo estaria presente de forma literal em, com e sob os elementos da ceia, meio que numa mistura indistinguível, né? Por outro lado, Lutero rejeitou os conceitos da Igreja Católica Romana, do sacrifício, do próprio sacrifício da missa e da Eucaristia e do sacerdotalismo. Mas por que divergimos dessa posição de Lutero? Se Jesus queria dizer que o pão e o vinho, naquele momento no cenáculo, eram sua carne e seu sangue, ele estava afirmando que sua carne e o seu sangue estavam em dois lugares ao mesmo tempo, uma vez que sua forma corpórea estava logo ali, junto aos elementos. Isso seria uma negação da sua encarnação, que limitava a sua natureza física humana a um lugar. Isso aí foi dito pelo autor Millard Erickson. O que ele está dizendo é que Lutero, ao entender essa presença literal de Jesus em, com e sob os elementos da ceia, ele deixa de reconhecer que, de fato, as declarações de Cristo tinham natureza simbólica. Se Jesus estivesse dizendo, esse é o meu corpo que será entregue por nós, e querendo significar com isso que ali era o corpo literal dele, quando Jesus reparte o pão e diz, esse é o meu corpo, se Jesus estivesse dizendo que aquilo era de forma literal o corpo, a sua natureza humana estaria em dois lugares ao mesmo tempo, no seu próprio corpo e no pão que ele estava repassando aos discípulos no momento da última ceia, antes da sua crucificação. Isso é uma negação da própria encarnação de Jesus e da limitação que Jesus se sujeitou, segundo o texto de Filipenses capítulo 2, ele se humilhou assumindo a forma de servo, a forma de homem. E dizer que a sua natureza humana estava em dois lugares ao mesmo tempo é negar essa encarnação e é negar a própria lógica, né? Por isso que divergimos da posição de Lutero também. A terceira posição é a posição de Zwinglio.
Quando nós vimos um pouco das raízes históricas do calvinismo, nós chegamos a mencionar o ponto de que Zwinglio e Lutero, quando no momento posterior à reforma, ao início, né, do movimento de reforma protestante, eles tiveram uma reunião, eram lideranças do movimento reformado, do movimento de reforma protestante, e procuraram a unidade. Cerca dessa reunião, que ficou conhecido como Colóquio de Marburg, eles debateram 15 pontos. Eles concordaram em 14, mas divergiram, não chegaram a acordo em um ponto, que era justamente a ceia do Senhor. Enquanto Lutero acreditava, como vimos, nessa presença de Jesus literal em, com e sob os elementos da ceia, Zwinglio acreditava numa presença simbólica e defendia que a ceia tinha natureza somente memorial. Quando participamos da ceia, segundo Zwinglio, era somente um memorial em referência ao sacrifício de Jesus e que Jesus talvez não estivesse presente na ceia. A posição da Santa Ceia como algo meramente memorial foi defendida por Zwinglio, reformador contemporâneo de Lutero, e que motivou o desentendimento entre eles, como dissemos no colóquio de Marburg. Em quarto lugar, é a posição reformada, defendida por João Calvino e defendida e aceita por quase a totalidade das igrejas protestantes, que acreditam numa presença simbólica de Jesus no momento da ceia do Senhor. Essa é a posição que professamos nessa igreja, que o Betel acredita, é a posição da quase a totalidade remanescente, né, das igrejas protestantes, que acreditam que Cristo está presente na ceia de forma simbólica ou de forma espiritual. O que é, acompanhando o nosso slide, o que é que isso significa? A presença simbólica. A concepção reformada nos diz que Cristo está presente na ceia do Senhor, mas não em forma física ou corpórea. Antes, sua presença no sacramento é espiritual ou dinâmica. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Como vimos, são de natureza simbólicas as declarações de Jesus: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então nós vimos a transubstanciação, proferida pela Igreja Católica, a consubstanciação, segundo a tradição luterana. Nós vimos uma natureza meramente memorial, defendida por Zwinglio, e a posição de João Calvino, a posição reformada, a posição que acreditamos, é na presença simbólica, espiritual de Jesus na ceia, quando os elementos da ceia. Então, quando participamos da ceia, o pão continua sendo pão e o vinho continuam sendo vinho, mas simbolizam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, de forma que, de forma simbólica, Cristo ali está sendo representado e a sua presença se dá dessa forma simbólica, dessa forma espiritual. Em acréscimo a isso, podemos ainda dizer que Cristo também está espiritualmente presente de modo especial quando participamos do pão e do vinho. Isso nos diz o teólogo Wayne Grudem. Na ceia, participamos dos seus benefícios e nos alimentamos dele em nosso coração. É isso que vimos no próprio significado da ceia. A ceia é esse rito que possui uma natureza simbólica e que, representando o pão e o vinho de Cristo, simbolizam o seu corpo e o seu sangue, a sua morte em nosso lugar. E a presença de Cristo, então, se dá no momento da ceia de forma espiritual ou de forma simbólica. Mas será que a Escritura nos permite concluir isso? Que Cristo está de forma simbólica conosco, de forma espiritual? O próprio texto de Mateus, capítulo versículo 28 e 20, nós lemos na grande comissão: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus garantindo que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. E também o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aqui o conceito é de adoração. No contexto de adoração, onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos, a certeza de que Cristo estaria no meio deles, de forma espiritual, no meio da sua igreja. Amém? Então, meus irmãos, essas são as primeiras 4 questões que gostaríamos de responder, e já concluindo e já caminhando para a nossa conclusão. A ceia do Senhor, ministrada de modo adequado, é um canal para inspirar a fé e o amor do crente.
à medida que ele volta a refletir sobre a maravilha da morte do Senhor e sobre o fato de que os que creem nele terão vida eterna. É isso que dizíamos. Muitas vezes a gente se achega a participar da ceia do Senhor sem a consciência de todos esses significados, de todos esses benefícios que estão presentes nessa ordenança instituída por Jesus. É um meio por meio do qual a nossa fé é fortalecida, o nosso amor é revisitado, na medida em que refletimos e nos lembramos de que o Filho de Deus se fez homem, habitou em nosso lugar, passou a viver e foi limitado às circunstâncias humanas e que foi caminhado para a cruz. O ponto central do ministério de Jesus foi a sua morte, o seu sacrifício substitutivo, o fato de o próprio Deus assumir o lugar do homem e levar sobre si a condenação que caberia somente ao homem. Essa verdade é simbolizada, é relembrada, é comemorada e celebrada no momento da ceia do Senhor. É isso que tomamos posse. São desses benefícios, são dessas verdades, da morte de Jesus, do seu sacrifício em nosso favor. Tudo isso está simbolizado, tudo isso está apontado na celebração da ceia do Senhor. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de encorajamento, isso é um motivo de edificação, de fortalecimento na caminhada cristã. Como diz Charles Wesley em um poema escrito em 1738, e como é possível que eu ganhe alguma participação no sangue do Salvador? Morreu por mim que lhe causou a dor, por mim que a morte o perseguiu. Amor maravilhoso, como é possível que tu, meu Deus, devesses morrer por mim? Que maravilha é essa, irmãos? O Deus transcendente, eterno, glorioso, morrer na cruz. O Filho de Deus, a natureza humana de Jesus, o Deus que se fez homem, morrer por mim, morreu por você. Que amor maravilhoso é esse? Nós causamos a dor, o nosso pecado é que estava sobre ele, e ele morreu por amor de nós. Isso é o que significa, irmãos, um pouco da ceia do Senhor. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido de algum modo bênção na sua vida. E concluímos aqui então a primeira parte do nosso estudo sobre a ceia do Senhor. Como vimos, respondemos as 4 primeiras perguntas. Na semana que vem, se Deus assim permitir, responderemos as 6 perguntas de ordem mais prática sobre a ceia do Senhor. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, nos encaminhe. Podemos ter a oportunidade de na próxima aula tentar, deixar de forma mais clara ou trazer algum conceito que possa melhorar o nosso aprendizado. Tá bom, meus irmãos? Então que Deus te abençoe sua vida, a vida de sua família. Vamos perseverar na busca do conhecimento e crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Deus te abençoe.